para ser líder, não pode omitir a verdade dos fatos. Credibilidade vem com a sequência dos acessos conquistados diariamente. Site www.portilhoonline.com.br. Sem censura. Bom, estamos aqui no gabinete do secretário, o Dr. Wesley Faber Romão Siqueira. Dr. Wesley, o senhor como secretário de saúde, qual a realidade da causa de morte sobre o H1N1? Bom, o que é importante dizer é que a real situação, né, do H1N1 no nosso município, né, nós tivemos um óbito confirmado no dia de ontem, né, uma paciente que estava internada no MedCenter, era uma paciente do pronto-socorro, foi transferida para a UTI, e ontem o hospital nos comunicou esse óbito, né, por H1N1. Né? Então, é o primeiro e o único óbito confirmado no município. Temos casos suspeitos em investigação. Até porque nós só podemos confirmar se o óbito é por H1N1 através do exame. Claro que os dados clínicos levam o próprio médico a iniciar esse diagnóstico. Mas o diagnóstico é confirmado através do exame. Nós temos uma paciente que foi transferida para a unidade de terapia intensiva de Araguari, também com suspeita, e lá essa paciente foi a óbito. E lá em Araguari, né, onde ela estava, foi coletado o material, mas nós não temos ainda o resultado. Então nós temos casos suspeitos em investigação. Então, efetivamente, óbitos confirmados, nós temos um. Né, ao contrário, tem sido divulgado aí nas últimas horas, né, inclusive alarmando bastante a população. O senhor como secretário de saúde, entendedor do caso, alguém lá do pronto-socorro está autorizado pelo senhor e pelo prefeito a falar sobre o H1N1? Olha, nós até tivemos essa conversa hoje, né? Não é que alguém esteja autorizado, não, mas assim, houve, né, as enfermeiras deram algumas informações, né? E a gente até, claro, conversou com elas hoje nesse sentido, né? Alinhando, porque é o seguinte, as informações podem ser ditas, até porque é importante que a população saiba, porque como a dengue, por exemplo, as pessoas precisam saber que o vírus existe em nosso meio, é que precisam terem atitudes preventivas, né, para evitar o contágio, né? Então, eu acho que a forma que foi colocado, né, não foi bem colocada e, né, causou esse alvoroço todo, né? E, na verdade, isso está perfeitamente resolvido, né, não tem problema nenhum. Né, a gente conversou isso lá com as enfermeiras, tivemos uma reunião lá hoje, né, existe uma preocupação muito grande delas, inclusive, com o número de pessoas que procuram pronto-socorro, às vezes, sem necessidade. Por exemplo, né, o número de acompanhantes de determinado paciente. Lá não é um local onde se deve aglomerar muitas pessoas. Né, quer dizer, tem um paciente, tem um acompanhante, obviamente, né, até porque é um local com pouca ventilação, como qualquer lugar que tenha pouca ventilação, é um local propício, né, a circulação do vírus e ao contágio, né, entre as pessoas. Então, a gente pede que essas pessoas evitem, né, até porque pode sair de lá, chega lá como acompanhante e sair de lá com o vírus. Por quê? Né, em função do número de pessoas que estão lá dentro, do número de doentes, né, com pessoas com suspeitas, né, com síndrome respiratória aguda grave. Né, então, quer dizer, nesse sentido, eu acho que a enfermeira que falou foi muito feliz, né, pedindo exatamente o entendimento da população nesse sentido. Como a gente aproveita, né, o Portilho para a gente orientar que as pessoas tenham aquelas atitudes esquecidas com o tempo, quer dizer, lavar as mãos sempre, antes das refeições, sempre que saírem dos banheiros, evitar tocar as mucosas como os olhos, a boca, né, evitar esses locais sem ventilação, abafado, com muita aglomeração de pessoas, né, isso tudo precisa ser evitado, são atitudes simples que na verdade evita a contaminação, né, e com o tempo as pessoas foram esquecendo, né, nós tivemos aí o primeiro surto no país em 2009 de H1N1, onde foi, né, aquele tumulto danado. Quer dizer, a gente trabalhou muito naquela época, né, essa questão da prevenção, mas com o tempo as pessoas vão esquecendo mesmo, é natural que isso aconteça. Então a gente reitera e pede, estamos trabalhando as unidades, nas salas de espera, né, já vamos iniciar com material educativo na próxima semana, orientando com relação a essas situações que são simples e que pode prevenir o contágio. Doutor Wesley, com essa contaminação, esse caso único que o senhor está falando, que foi um caso apenas,
O senhor acha que não há necessidade de antecipar a campanha de vacinação contra o H1N1? A campanha já iniciou hoje. Nós recebemos 40% das doses ontem, né? O Estado disponibilizou 40% para o município, né? A campanha efetivamente inicia, né, que é o calendário do Ministério do Estado, no dia 30, no próximo sábado, e ela finaliza no dia 20 de maio, né? Alguns municípios têm antecipado a partir de hoje, por ter recebido, né, na nossa região de saúde. Então nós já iniciamos hoje a vacinação dos profissionais de saúde, né? Então já disponibilizamos as doses para a Santa Casa, para o MedCenter, já iniciamos a vacinação dos funcionários do pronto-socorro, né? Quer dizer, vamos já antecipar, né? Até porque nós temos aí dentro um prazo bastante longo, né, para atender todos aqueles grupos prioritários definidos pelo Ministério. Doutor, qual a idade que a pessoa possa receber essa vacinação? Olha, na verdade, não é idade. Existem grupos prioritários definidos pelo Ministério, né? Por exemplo, criança de 6 meses a menores de 5 anos, né? As gestantes, independente da idade gestacional, né? As puérperas, né? Até 45 dias após o parto, né? As mulheres que tiveram um neném e até os 45 dias após o parto, elas têm direito a essa dose. Todos os trabalhadores da área da saúde, né? População indígena, no nosso caso nós não temos população indígena no nosso município, né? Temos aí os indivíduos com 60 anos ou mais, né? Todas as pessoas acima de 60 anos. Temos a população privada de liberdade, que é um grupo também definido pelo Ministério, e as pessoas portadoras de doenças crônicas, né? Lembrando que essas pessoas, elas precisam apresentar um atestado, um relatório médico dizendo que ela é portadora de determinada doença, né? Essas doenças já são informadas pelo Ministério, existe um rol de doenças. Então são esses grupos. E claro que muitas pessoas nos procuram, né, querendo vacinar. Nós só temos condições de atender no final da campanha, porque nós precisamos atender esses grupos definidos pelo Ministério, né, e temos uma quantidade fixa de dose. Então a gente não pode interromper a campanha com outros grupos fora desses prioritários, senão chega no final a gente não consegue vacinar esses grupos que são definidos. Doutor, se por acaso a pessoa já estiver contaminada com o vírus H1N1, a vacina ela adianta ou ela não interfere? Ela pode vacinar, sim, né? Na verdade, não vacina aquelas pessoas que naquele momento têm um quadro de febre alta, né? Que pode deixar para depois, né? Mas todas as pessoas, elas podem vacinar, sim. As pessoas que vão ao pronto-socorro, qual a orientação do senhor como médico e como secretário de saúde? A pessoa tem que levar, para evitar a contaminação, máscara, luva? Qual a orientação? Olha só, a primeira correção, eu não sou médico, tá, por ti, minha formação é cirurgião dentista. Mas as pessoas que procurarem pronto-socorro não têm essa necessidade, porque inclusive a máscara é uma alternativa, entendeu? É uma alternativa, quer dizer, o que a gente pede no pronto-socorro, não tem que levar máscara, não tem que levar luva, nada disso. A gente pede que as pessoas efetivamente procurem o pronto-socorro se necessário. E evitem muita aglomeração, quer dizer, se o meu filho precisa ser levado ao pronto-socorro, né, que eu leve, que minha esposa leve, vamos evitar muitas pessoas, muitos acompanhantes, né? É isso que eu disse no início, né? Isso pode, né, chegar lá saudável e sair com algum vírus, como outro qualquer lugar, né? Porque nós sabemos o seguinte, o vírus está circulando, não é só no pronto-socorro. Ele circula num aglomerado dentro de um banco, o vírus está circulando, né? Então, quer dizer, a gente precisa evitar esses locais até para a gente não se contaminar e levar essa contaminação para outros de dentro da nossa casa. Parte da imprensa divulgou, alarmou o povo. O senhor acha que isso é positivo ou negativo do jeito que foi dito? Olha, eu acho assim, que na verdade é positiva a informação correta, né? Eu acho que a informação tem que ser correta, né? A população precisa e tem o direito de ter a informação correta, né? E isso a gente tem feito inclusive agora com os casos de dengue. Amanhã vamos inclusive colocar uma nota no boletim da dengue sobre o H1N1, né, para que todas as pessoas tenham acesso à informação verdadeira e correta. Por outro lado, eu acho até que foi positivo, porque a gente estava conversando no pronto-socorro, as pessoas entenderam que, né, o pronto-socorro diminuiu o número de acompanhantes, quer dizer, pode ser que as pessoas tenham entendido que é importante não permanecerem lá sem a real necessidade de passarem por consulta ou atendimento. E a real de mortes que aconteceu, ou morte, contabilizado, o senhor tem um caso apenas? Nós temos um óbito, repito, né? Um óbito confirmado, né, na data de ontem, né? Tem outro óbito em investigação e tem alguns casos notificados, né, que a gente talvez não tenha condições de confirmar ou não, porque não foram casos onde foram coletados material, né, para análise.
Credibilidade vem consequência dos acessos conquistados diariamente. Site www.portilhoonline.com.br. Sem censura.